possa gerar frutos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje, nessa série Os Peregrinos, nós vamos falar de um tema muito legal e nós vamos conhecer a história de uma pessoa fantástica, que é um exemplo, que é uma inspiração na Bíblia para mim e para você. Hoje nós vamos falar sobre pureza. Pureza. E nessa série dos peregrinos, a gente tem falado sobre palavras que faz com que você entenda como que é ser um cristão verdadeiro. Porque um peregrino é alguém que não tem um lugar fixo, ele está ali só por um momento. E nós estamos aqui só por um momento. A gente está aqui só por um momento, logo, logo a gente vai para a nossa casa verdadeira, amém? Bom, eu espero que você vá, amém? E nós somos só um peregrinos passando por aqui, mas nós temos que tomar cuidado porque durante esse tempo que nós estamos aqui de passagem, é perigoso a gente se distrair com as coisas daqui. Faz sentido isso para você ou não? É perigoso, enquanto esse tempo nós estamos aqui de passagem para cumprir um propósito, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Mas durante esse tempo que você está aqui para cumprir o seu propósito, você tem que lidar com a cultura do mundo. Você, como cristão, está dentro de um mundo todo corrompido. E aí, é perigoso você se corromper. Você perdeu o seu foco, perdeu o foco do propósito que Deus tem para você. É por isso que essa série quer trabalhar forte isso no seu coração. Características de um cristão autêntico, para que você não perca, querido, o foco, para que você não se distraia, para que você não caia das coisas do mundo enquanto você está aqui de passagem. Amém? Gente, já me deu sede. E, queridos, já que nós estamos vivendo nesse mundo aqui, e é um mundo todo deturpado, todo corrompido, né? A gente teve prova disso, queridos, semana passada. Olha o mundo em que vivemos. Olha o mundo no que as pessoas acreditam. Olha o mundo onde o que as pessoas apoiam. Olha o mundo onde nós estamos vivendo, querido. E você, como cristão, precisa se posicionar. Mas será que é possível guardar o seu coração puro no meio de um mundo todo sujo, todo contaminado? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Lá tem a resposta para essa pergunta. Lá tem a resposta para essa pergunta. Olha o que diz: como pode o jovem manter a pureza pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? É possível você viver puro no mundo todo sujo, todo corrompido? Sim ou não? Sim. Como? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque Deus, querido, Ele quer que você permaneça focado durante o tempo em que você está aqui. Deus quer que você cumpra o seu propósito, a sua missão, durante o tempo que você está aqui. Você não pode se deixar levar pelas coisas do mundo, querido, porque aqui não é o seu mundo verdadeiro. Aqui não é a sua casa verdadeira, você está aqui só de passagem para cumprir um propósito. Você está aqui para isso, então não se distraia. Cuidado para que você não se corrompa com o sistema do mundo. Cuidado para que você não deixe que os princípios do mundo comecem a governar você. Começa a ser os seus princípios, começa a ser os seus valores, começa a ser as suas verdades. E hoje nós vamos falar sobre pureza. E o que é pureza? O que é ser puro? O que é pureza? Pureza, querido, é viver sem contaminação. É viver sem contaminação. E hoje, o mundo quer te contaminar com várias coisas. Com várias ideias, com várias ideologias, com vários pensamentos, com várias culturas. O mundo quer te contaminar com a cultura dele. Você veio com a cultura do céu para cá. Mas o mundo quer que você comece a receber a cultura dele. Fala, está repreendido. E os outros que não falou nada, tá o quê? Fala misericórdia. Teve gente que não falou nada. Olha só. Então, querido, viver puro é viver sem contaminação. O que é normal para o mundo que você aceita como normal?
Quais princípios, quais valores que para o mundo está tudo bem, é normal, e para você, tanto faz, está tudo bem, isso é normal, todo mundo faz. Cuidado porque aquilo que é do mundo não está contaminando o seu coração, querido. Ser puro é viver sem contaminação. E quando você entrega a sua vida para Deus, o Espírito Santo vai trazer uma limpeza na sua vida. E talvez você esteja passando por um período de limpeza, por um período assim, onde aquilo que está no mundo precisa ser lavado, precisa ser tirado de dentro de você. E você precisa, querido, deixar o Espírito Santo te lavar. Você precisa deixar o Espírito Santo te limpar. Limpar sua mente, seus pensamentos, limpar quem são seus amigos. Talvez o Espírito Santo tenha que fazer uma limpeza na sua vida. Porque você está todo contaminado com a cultura do mundo. Mas o amor de Deus, querido, ele não aceita isso. O amor de Deus vem para que você se torne limpo, para que você se torne exclusivo, santo, somente para Deus, amém? Pureza também significa viver sem maldade, sem malícia. Viver sem maldade, sem malícia. Já viu o rosto de um bebê recém-nascido, como que é? Algum bebê recém-nascido tem alguma malícia? Nenhuma. Por quê? Coração puro. A maldade, as coisas do mundo ainda não corrompeu. É isso que Deus quer de você, querido. Que você se torne puro. Que a maldade, que mesmo que você viva no mundo, Deus não quer que você viva numa bolha separada, não. Você está aqui dentro. Só que mesmo estando aqui dentro do mundo, é possível você manter a sua conduta pura. Nós lemos isso aqui. Mesmo aqui dentro, Deus quer que você se posicione, que você tenha princípios, que você tenha valores, que você guarde a sua vida. Amém? O que mais significa pureza? Aquele que tem pensamentos limpos. Porque a mente, querido, é a origem de muitas coisas. É a origem daquilo que você fala, é a origem daquilo que você faz. O puro é aquele que trabalha para ter pensamentos limpos. E o mundo, querido, ele quer corromper você com os pensamentos dele. Ele quer que você aceite os pensamentos dele. Ele quer que você aceite aquilo que ele conta para você, aquilo que ele fala para você. O mundo quer que você aceite que ouvir as músicas, cantar as músicas para ele é normal, não tem problema nenhum. O mundo quer que você fale as palavras dele, que você xingue. O mundo quer que você pense como ele pensa. Que você precisa beber, que você precisa fumar para ser feliz. Esse é o pensamento do mundo, que está o tempo todo batendo aí na porta do seu coração. Tentando entrar na sua mente. Tentando entrar no seu coração. Que você precisa se prostituir, que você precisa se ostentar para ser alguém, para ser notado, para ser importante. Mas o seu valor, querido, está em Deus, e o mundo tenta tirar isso. Ele quer que você se distraia, que você fique preso, intertido nas distrações que ele tem para te oferecer, porque aí você não vai viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque aí você não vai viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Existe uma história, eu vou contar essa história, ela é bem rapidinha. Existe uma história de que o diabo estava fazendo uma reunião no inferno para ver qual estratégia que ele iria usar para poder ganhar mais vidas para o inferno. E aí estava lá, e ele começou a ouvir algumas propostas, algumas estratégias que alguns demônios tinham. E o primeiro demônio falou: olha, a gente pode falar para as pessoas que Deus não existe. E o diabo falou: olha, com essa sua estratégia você vai conseguir só alguns, porque lá no fundo, todo mundo sabe que Deus existe. E aí o segundo falou: olha, a minha ideia é que a gente faça com que as pessoas acham que Deus não ame elas, que elas são culpadas, que elas não podem chegar perto de Deus, e elas vão viver longe. E o diabo falou: alguns, você vai conseguir alguns, mas poucos, porque na hora que os evangelistas evangelizar, ele vai descobrir a verdade. E aí veio o terceiro, e ele falou assim: olha, a gente pode distrair as pessoas, a gente pode distrair elas para que elas percam tempo, e aí elas não vão perceber o propósito e o plano que Deus tinha para a vida delas.
E o diabo falou, você vai conseguir muitas pessoas com essa sua estratégia. E a cultura do mundo, querido, é isso. É tentar distrair você. É tentar fazer você perder o foco. É tentar fazer você esquecer aquilo que Deus quer que você saiba. E você começa a aceitar como verdade aquilo que o mundo tem para te ensinar. É isso que a cultura do mundo quer de você. Que você se entregue para ela. Que você pense como ela. Que você age como ela. Mas em nome de Jesus você conheceu a verdade e você vai anunciar a verdade. Amém? Em nome de Jesus nós vamos viver a cultura dos céus. Amém? Mesmo estando aqui, no mundo todo sujo, todo corrompido, você vai viver a cultura do céu. E através de você muitas pessoas também vão entrar na cultura do céu. Porque é possível, querido, você fazer a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. Essa é uma oração que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso. Que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu. E eu quero falar para você da história de um homem, de um jovem na verdade, que foi levado como prisioneiro para uma outra cultura. E mesmo lá, ele se permaneceu puro, ele se permaneceu fiel a Deus. Mas antes da gente entrar nessa história, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 5:8. Mateus 5, versículo 8. Aqui está uma frase do que Jesus fala sobre pureza. Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. E você como cristão, querido, você precisa ver a Deus. E sabe o que muitas das vezes te impede de ver Deus, te impede de sentir Deus? A sujeira. A contaminação que está no seu coração. Um coração entupido, sujo, cheio de malícias, cheio de coisas do mundo. Um coração entupido, querido, fica insensível. Fica insensível, porque os puros são aqueles que verão a Deus. E você como cristão, querido, você precisa guardar o seu coração puro. Guardar o seu coração limpo. Deixar o seu coração desentupido. Para que você possa ver a Deus. Para que você possa ter experiências com Deus. Amém? E você não vai conseguir ser puro sem se posicionar. Você não vai conseguir ser puro sem se posicionar. Porque a pureza, querido, é uma posição. A pureza é uma posição. Porque ou você se posiciona na cultura do mundo, ou você se posiciona na cultura de Deus. Ou você se posiciona na cultura do mundo, ou você se posiciona na cultura de Deus. A pureza, ela depende de uma posição sua. Em um mundo todo sujo, todo contaminado, os puros são sempre aqueles que são diferentes. Os puros serão sempre aqueles que são diferentes. Mas a honra de Deus virá sobre eles. A honra de Deus virá sobre eles. E eu quero falar com você sobre a história de Daniel. Alguém aqui já ouviu falar de Daniel? Alguém já leu o livro de Daniel na Bíblia? Queridos, eu quero falar com você de Daniel. Antes da gente entrar num versículo da palavra, eu vou resumir para você a história de Daniel. Daniel, querido, era um adolescente que tinha mais ou menos entre 15 a 17 anos, quando ele foi levado como prisioneiro da terra dele para a Babilônia. A Babilônia era o império mais corrupto, mais prostituto, mais pecador que existia naquela época. E Daniel era um jovem de Deus. Era um jovem de Deus. E ele foi levado como prisioneiro do lugar onde ele estava, da cidade dele, da terra dele, para a Babilônia. Detalhe, foi ele e mais 3 amigos, os pais deles ficaram. Pensa, um jovem entre 15 a 17 anos, sendo levado de uma cidade sem os pais, com os amigos, para o império mais corrupto, mais sujo, mais pecador que existia, que era a Babilônia. Esse era Daniel. Ele estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. E, querido, longe de tudo, dos pais, longe da cultura dele, que a Babilônia tinha uma outra cultura, tinha outra língua.
E mesmo longe dos pais, longe da cultura que ele estava, numa cultura diferente, que não acreditava no mesmo Deus que ele se posicionou naquele lugar. Ele se posicionou. E lá, Deus honra para ele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a história de Daniel. Porque Daniel é um exemplo, é uma referência para você, de que independente do lugar onde você esteja, é possível você não se corromper. Independente do lugar onde você esteja, é possível você não se corromper com aquele lugar. Hoje nós vamos citar o exemplo de Daniel. Mas eu creio que daqui a um bom tempo nós já vamos citar o seu exemplo, amém? E eu quero que você abra comigo a Bíblia em Daniel capítulo 1. Para a gente ver a história de Daniel, ver o que ele fez, vamos aprender com aquilo que ele fez, para que nós possamos usar como exemplo, como modelo. Daniel capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler do 5 até o 8. Vamos ver o que Daniel fez para ele não se contaminar com a cultura da Babilônia. O que ele fez que mesmo longe dos pais dele, com os amigos dele, numa outra cultura totalmente diferente, ele não se corrompeu. E olha que ele tinha entre 15 a 17 anos. Ele não era um adulto maduro. Porque tem muito adulto maduro de 30, 40 anos que ainda, não se posiciona, não se corrompe fácil. Vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler até o 8. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Isso aqui é lá na Babilônia. Daniel foi para lá para receber um treinamento. Durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá, que era a cidade onde Daniel morava. Daniel, aí são os amigos dele, Ananias, Misael e Azarias. Próximo. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. E Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias deu o nome de Sadraque, a Misael deu o nome de Mesaque e a Azarias deu o nome de Abdinego. Veja que interessante uma coisa. Eles foram para uma cultura nova. E o que aconteceu na cultura nova? Mudaram o nome deles. Nós vamos ler o 8, deixa o 8 aqui. Mudaram o nome deles. Querido, sabe o que isso significa? Que o mundo quer mudar a sua identidade. Que o mundo quer mudar quem você nasceu para ser. A primeira coisa que aconteceu quando eles chegaram na Babilônia, o que foi? Mudaram o nome deles, mudaram a identidade deles. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Olha só, Daniel chegou lá na Babilônia e ele teria que comer um banquete, o banquete do rei. Eles seriam treinados para trabalhar para o rei. E como honra por estar sendo treinado, o rei permitiu eles participar de um banquete. Só que tinha um detalhe. A comida da Babilônia era oferecida a demônios. A comida da Babilônia era consagrada a demônios. E Daniel decidiu o quê? Não se contaminar. Ele e os amigos dele pediram permissão para não comer daquela comida do rei. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar. Porque a comida daquele lugar era oferecida a demônios. E Daniel se posicionou. Ele tomou uma posição. Ele escolheu não comer da comida da Babilônia. Ele escolheu não comer daquela comida do rei. Ele não teve, querido, vergonha de se posicionar. Ele não teve vergonha de se posicionar. E você, como um cristão, não pode ter vergonha de se posicionar, querido. Você não pode ter vergonha de dizer quais são os seus princípios, os seus valores, aquilo que você acredita. Daniel se posicionou. E você vai ver lá na frente que Deus honrou ele pelo que ele fez, pela atitude dele. Tenha princípios. Tenha princípios. Uma das coisas que vai fazer você a não ser contaminado é quando você tem princípios. É quando você acredita nos seus valores, nos seus princípios. Porque quando você não acredita
nos seus valores, nos seus princípios, na palavra de Deus, você se contamina com qualquer coisa que fala para você, porque você vai aceitar como verdade. Porque você vai aceitar como verdade. Agora, quando você acredita, agarra com fé a palavra de Deus, os seus princípios, os seus valores, é difícil alguém te contagiar, te contaminar com a cultura do mundo. Porque você já sabe a verdade, você já está posicionado, você já sabe os seus princípios, os seus valores. Faz sentido isso para você ou não? Você está muito calado, estou ficando preocupado. Mas, querido, Daniel ele decidiu se posicionar lá na Babilônia. Num lugar longe de tudo e de todos, ele decidiu. E sabe de uma coisa? As pessoas, Daniel, ele conseguiu respeito e admiração de todo o império da Babilônia no final da história. Sabe por quê? Porque as pessoas respeitam quem se posicionam. As pessoas respeitam quem tem princípios, quem tem valores. Quem não é levado por qualquer vento de verdade, de doutrina, de ensinamento. Que não é levado pela cabeça de qualquer um. Sabe o que vai fazer você, mesmo sendo jovem, ser respeitado? Os seus princípios, os seus valores, a sua posição. A sua posição. É isso que vai fazer as pessoas respeitar e admirar você. E Daniel, ele era respeitado porque ele tinha princípios firmes. Ele era determinado. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa firme. Você é firme naquilo que você acredita? Você é firme nos ensinamentos da palavra de Deus? Uma pessoa determinada que é uma pessoa firme, é uma pessoa decidida. Os seus princípios precisam ser firmes, precisam estar enraizados no seu coração. Para que você não se deixe ser levado, se deixe ser enganado. Amém? Segunda coisa, Daniel capítulo 3, versículo 12. A primeira coisa que Daniel fez foi o quê? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer os princípios que estavam no coração dele. Obedecer aquilo que ele tinha acreditado, que os pais dele, lá na cidade de onde ele veio, tinham ensinado para ele. Tinham ensinado para ele. E você, querido, você tem levado os ensinamentos que você aprende na sua célula, que você aprende aqui para onde você vai? Ou chega lá no seu trabalho, na sua escola, você se deixa se contaminar. Você muda, é outra pessoa. Aprenda com o exemplo de Daniel, querido. Não se deixe contaminar aonde você for. Aonde você for. A sua Babilônia pode ser a sua escola. A sua Babilônia pode ser lá no seu trabalho. A sua Babilônia pode ser lá na sua casa. Como você é na Babilônia? Como que você é no meio de um ambiente todo corrupto? No meio de um ambiente todo sujo? No meio de um ambiente que não acredita em nada da palavra de Deus? Onde você pode fazer tudo que der na teia. Como que você é, querido? Daniel, mesmo na Babilônia, mesmo longe dos pais dele, ele guardou os princípios, ele guardou os ensinamentos no coração dele. E foi isso que impediu ele de se contaminar. Você tem guardado os ensinamentos no seu coração? Ou quando você senta para escutar, para aprender, entra por um ouvido e sai pelo outro? Já ouviu o tal do crente Raimundo? Um pé na igreja e o outro no mundo? Ou o crente Neymar que só cai? Você não pode ser uns desses, querido. Você tem que ser firme. Você tem que ser firme. Amém? Tipo Gabigol, entendeu? Tipo Pedro. Tipo esses caras assim. Você tem que ser firme. Gabigol dá umas erradas? Dá. Dá umas erradas? Dá. Normal, acontece. Mas você tem que ser firme, querido. Você não pode ficar vacilando. Os princípios têm que estar no seu coração, tem que estar firme, enraizado. Amém? Amém, gente? Então tá bom, é isso. Daniel capítulo 3, versículo 12. Ih, sumiu? Estava ali? Daniel 3, falei demais, né? Aí já até cansou o negócio. Daniel 3, 12. Nós vamos ler até o 18. O primeiro ponto foi esse, que Daniel foi obediente, ele guardou os princípios no coração dele. Segundo ponto, Daniel decidiu não se contaminar.
Daniel 3,12 fala assim: mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os amigos de Daniel, que mudou de nome, que não te dão ouvidos, ó rei. Olha o que está acontecendo aqui. Já estão começando a fofocar sobre Daniel. Já chegaram no rei e falar que Daniel e os amigos dele não dão ouvidos para o rei. Eles não estão obedecendo às ordens do rei. Eles não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Versículo 13. Deixa eu parar aí no 13 que eu vou continuar. Esse momento aqui, o que está acontecendo aqui em Daniel capítulo 3? Lá na Babilônia tinha um decreto, tinha uma lei. A lei era o seguinte: todo mundo tinha que parar diante da imagem, diante da estátua do rei, e todo mundo tinha que se prostrar para adorar o rei. Todo mundo tinha que fazer isso. Só que Daniel, ele aprendeu com os pais deles, ele aprendeu com a palavra de Deus, que nós devemos adorar somente o Senhor Deus. O que Daniel fez? Será que ele vai se dobrar diante da imagem do rei? Será que ele vai se contaminar diante da imagem do rei? Será que ele vai fazer igual todo mundo na Babilônia estava fazendo? E era um decreto, era uma lei, era a cultura da Babilônia fazer isso. Era normal na Babilônia todo mundo se prostrar diante do rei. E olha lá, furioso, olha que nome bonito para você pôr no seu filho, no seu cachorro, no seu gato. Olha lá, o furioso Nabucodonosor, é o rei, tá bom? Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, porque Daniel não tinha aceitado se prostrar diante do rei. E aí os fofoqueiros foram lá e contaram para o rei, e o rei ficou furioso. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Próximo. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Próximo. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrá-los, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Próximo. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que mandou erguer. Até aqui. Essa foi a postura, essa foi a atitude de Daniel diante daquela ordem do rei. O rei ficou sabendo que Daniel não queria obedecer. O rei chamou ele e os amigos dele. E foi tirar satisfação. Por que vocês não estão prostrando? É melhor vocês se prostrarem e adorar os meus deuses e a minha imagem. Senão, eu vou jogar vocês numa fornalha ardente. E que Deus ainda desafiou Daniel. E que Deus poderá te livrar. E às vezes, querido, o mundo ainda vai vir para te testar, para te implicar. Igual Nabucodonosor implicou Daniel. E que Deus vai poder te livrar das minhas mãos? Quem vai poder te salvar daí? Mas Daniel, ele foi firme diante da pressão. Você é firme diante da pressão do mundo? Diante dos convites? Diante das tentações? Você é firme? Daniel foi firme. E ele falou: nós não vamos nos prostrar diante dos seus deuses. E se você nos jogar naquela fornalha ardente, o nosso Deus vai nos livrar das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, saiba que nós nunca vamos prostrar diante dos seus deuses. Olha o tanto que ele era firme. Olha o tanto que ele era decidido naquilo que ele acreditava, nos princípios, nos valores dele. Olha o tanto que ele estava firme, decidido, determinado a não se corromper. Ele estava determinado a não se corromper. Ele diz: mesmo que Deus não nos livre de lá, saiba que nós nunca vamos nos prostrar diante dos seus deuses. É isso que Deus quer de você, querido. Um coração posicionado, firme, decidido. Que suporta as pressões do mundo. Sabe por quê?
você é apenas um peregrino por aqui. Você é apenas um peregrino. É isso que Deus quer de você. Que você permaneça firme, fiel, decidido, determinado naquilo que você aprendeu, nos seus princípios, nos seus valores. Faz sentido isso para você? E Daniel não se contaminou, nem ele, nem os amigos dele. Olha a importância de você escolher bem os seus amigos. Os seus amigos te puxam para a contaminação, ou eles te levam para o caminho da pureza. E veja que os amigos de Daniel também não se intimidaram, eram firmes. Foram junto com Daniel. Não, nenhum deles se prostraram diante da cultura do mundo. Nenhum deles se prostraram diante da Babilônia. Do maior império pecador do mundo que existia. Eles permaneceram firmes, puros, não foram contaminados. Não se deixaram corromper. E é possível você, mesmo aqui no mundo, todo sujo, todo contaminado, acreditando em N coisas que são contra a vontade de Deus, é possível você permanecer firme e decidido, sem se contaminar, sem se deixar enganar, como muitos estão se deixando ser enganados. É possível, querido, você permanecer firme, decidido naquilo que você acredita. Você precisa ter um coração decidido. Você precisa ter um coração decidido. Foi isso que Daniel teve. Ele era decidido. Ele era obediente e decidido. Então veja a importância de você também saber selecionar os seus amigos. Veja a importância de você selecionar os seus amigos. Daniel sabia quem eram os amigos dele. E veja que os amigos dele ainda ficaram sem comer junto com ele. Saiba selecionar quem são os seus amigos. Se posicione. Daniel se posicionou. E você, querido, para se posicionar, você vai ter que aprender a dizer sim e a dizer não. Você vai ter que aprender a dizer sim e a dizer não. Sem ter medo. Sem ter medo. Sem negociar os seus princípios e os seus valores. Sabe o que muitos cristãos querem fazer? Querem colocar Deus e o diabo numa mesa e começar a negociar. É o crente self-service. Todo mundo aqui já foi no self-service, né? Todo mundo sabe o que é um self-service. Todo mundo aqui é, né? Todo mundo já foi no self-service, né, gente? Self-service, você vai lá, você escolhe o que você quer comer. Não é isso? Se você quer arroz, se você quer feijão, que tipo de... Você vai colocando no seu prato o que você quer comer. E tem muito crente que quer ser um crente self-service. Quer escolher o que vai obedecer, o que não vai. O que vai seguir, o que não vai. Querido, você tem que ser firme e decidido. Você tem que aprender a dizer sim e a dizer não. A Bíblia diz que a sua fala, o sim seja sim, o não seja não. E o que passa disso vem do maligno. Então saiba, querido, se posicionar. O sim para você tem que ser sim, e o não para você tem que ser não. Você não tem que negociar, porque o que passa disso vem do maligno. Não seja um cristão self-service, que quer escolher o que você vai obedecer, o que é melhor, o que é mais conveniente. Eu acreditar, eu obedecer. Querido, ou você acredita na palavra por completo, ou você não acredita em nada. Porque a palavra não se contradiz, ela se completa. Então, ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. Você precisa permanecer firme, decidido a não se contaminar. Se posicione. Diga não para tudo aquilo que pode ser uma ameaça de afastar você de Deus. Tudo aquilo que é uma ameaça que pode corromper você, que pode afastar você de Deus, crie coragem. Seja firme, seja decidido em falar um não. Se posicione. Deus espera que você seja uma pessoa decidida. Porque se você não for decidido, o mundo vai te contaminar. Você vai se deixar ser levado e contaminado pela cultura do mundo. Fala misericórdia. Só isso, gente. Fala de novo, misericórdia. Agora fala assim, misericredo.
Eu gosto dessa palavra. Terceiro ponto, Daniel capítulo 1, versículo 17. Então, o primeiro ponto que Daniel não se contaminou foi que ele foi obediente. Ele guardou os princípios que ele tinha aprendido no coração dele. Segundo ponto foi que ele foi decidido. Ele foi decidido. Ele era determinado, sim é sim, não é não, e não tem conversa, pronto, acabou. E é isso, querido. Você não pode ficar negociando seus princípios, seus valores. O sim é sim, o não é não, e pronto, acabou. A palavra de Deus, querido, é o seu guia, é a sua verdade. A palavra de ser decidido é você ser guiado pela palavra, e não ser guiado por achismo, por opinião dos outros. É ser guiado pela palavra. Quem é que te guia? É a opinião dos outros? É o seu achismo? Não é o seu achismo nem a opinião dos outros, é a palavra, é aquilo que Deus diz. Viver a cultura de Deus é você saber o que Deus diz sobre isso. E não o que você acha, ou o que o outro acha, ou a opinião do outro. A cultura de Deus é o que Deus acha sobre isso. Isso é a sua verdade que você tem que abraçar e acreditar. É nisso que você tem que ser firme. Amém? Seja decidido. Terceiro ponto de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 17, nós vamos ler até o 20. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência e conhecimento em todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Sabe uma coisa, querido? Quem planta pureza, colhe honra. Daniel e seus amigos, em todo o império da Babilônia, o rei não encontrou ninguém igual a eles. Ninguém igual a eles. A sabedoria deles era 10 vezes maior do que todos os outros. Quando você planta pureza, querido, Deus planta honra. A sua sabedoria, a sua colheita vai ser 10 vezes maior do que a dos outros, que não tem a cultura, que não tem os princípios de Deus. Você vai colher honra como fruto da pureza. Toda vez que você honrar a Deus, Deus vai honrar você de volta. E foi isso que Daniel fez. No meio do império mais sujo que tinha, ele e os amigos dele, longe dos pais, longe de todo mundo, numa cultura totalmente diferente daquilo que eles foram ensinados, eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram não se contaminar, e eles foram honrados, os 4. Eles foram honrados. E é isso que Deus quer de você, querido. Que você se posicione aonde é a sua Babilônia hoje. Talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez na sua escola, na sua faculdade, não sei aonde. Mas o que Deus quer de você é uma posição firme. Que você, querido, seja como Daniel. Que você não precisa estar na igreja para ser puro. Você pode ser incorruptível em qualquer lugar. Você não precisa estar ali na sua cultura, reunido ali no seu mundinho para ser puro. Daniel, ele foi testado no ambiente mais sujo que existia na época dele. Ele foi testado e aprovado. E aprovado. E você, querido? Como tem sido o seu nível de cristão? Como tem sido o seu nível de se entregar para Deus? Como tem sido o nível do seu cristianismo? Se corrompe fácil? Você é um cristão que é cristão só aqui dentro?
sai lá para fora, já está todo contaminado com a cultura do mundo, com a música do mundo, com as palavras do mundo, com as brincadeiras do mundo, você já está sujo, contaminado de novo. Ou você se posiciona diante da cultura do mundo. Sabe, queridos, o mundo está carente de pessoas que sejam uma referência. E Deus quer te levantar onde você está para você ser uma referência. Assim como Daniel foi. Daniel e seus amigos, uma referência no império mais sujo que existia. No ambiente mais corrupto que tinha. Ele se posicionou, ele foi firme, ele foi obediente àquilo que ele aprendeu. Ele foi decidido, ele foi determinado. O sim dele era sim, o não dele era não. E é isso que Deus quer de você, que você se posicione. Que você saiba que você está aqui como um peregrino, apenas por um tempo. E que você não pode se deixar se contaminar, ser sujo pela cultura do mundo que está o tempo todo batendo aí no seu coração. Que está o tempo todo falando com você na televisão, na internet, que está o tempo todo falando com você. Tentando fazer você acreditar em mentiras, tentando fazer você acreditar na cultura do mundo. Onde tudo pode. Onde tudo é permitido, porque é assim que você vai ser feliz. Essa é a cultura do mundo. Esses são os princípios do mundo. E você, querido, precisa guardar o seu coração, porque é nesse mundo que você vive. É nesse mundo que você vive. Por um tempo, amém? Por um tempo. Mas é aqui que você vive, e você precisa se guardar para não ser contaminado. Você não pode permitir a cultura do mundo fazer morada no seu coração. E você tem um exemplo, Daniel, que se posicionou no meio do império mais sujo que tinha. No meio do império mais sujo que tinha. Daniel tinha todos os motivos para se contaminar, sim ou não? Ele tinha todos os motivos. Ele estava longe dos pais. Ele era adolescente, ele poderia cair naquela ideia de que ele tem que aproveitar, que ele tem que curtir. Longe dos pais, numa cultura em que tudo ali já era permitido fazer. Onde todo mundo daquele lugar já tinha essa cultura, já estava acostumado com isso, vivia daquela forma, não tinha problema nenhum. Onde ser diferente, onde ser puro, era ser diferente. Para a Babilônia, querido, ser puro é ser diferente, é ser estranho. E Daniel ainda foi pressionado. Ele tinha tudo para se contaminar e para se corromper. Tudo. Mas isso não aconteceu com ele, porque ele foi firme, ele foi decidido. Ele foi obediente nos ensinamentos. Para finalizar, eu quero ler Daniel capítulo 2, versículo 23. Mentira, ainda tem outro versículo depois. Esse é o penúltimo. Daniel 2, 23. Diz assim, olha o que Daniel está falando. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Veja que ele foi para a Babilônia carregando Deus no coração dele. O Deus de quem? Dos meus antepassados, dos pais dele. Dos ensinamentos que ele recebeu lá da terra da onde ele veio, lá da origem. Veja que ele já chegou na Babilônia com o coração dele guardado. Veja que ele já chegou lá com os princípios dele guardado. Firme, decidido. E você, querido? Está firme e está decidido lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade? Está firme e está decidido? Ou você é daqueles que cai no papo da cultura do mundo? Se você é desses, querido, o tempo da farra acabou. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você se posicionar, ser decidido, ser determinado. Saber que, colocar a mão na sua consciência e saber que você é um peregrino, que você está aqui só por um tempo. E que um dia você vai ter que prestar contas de tudo da sua vida para Deus. Guarda o seu coração.
Não deixe o seu coração ser contaminado com a cultura do mundo. Se tiver que fazer uma limpeza na sua vida, faça. Se tiver que fazer uma limpeza nas músicas que você escuta, com as pessoas que você anda, com aquilo que você faz, faça. Se limpe, se purifique. Não conviva com a sujeira, com o sistema do mundo. Porque, querido, o Espírito Santo, ele habita e quer habitar dentro de você cada dia mais. E ele só vai crescer dentro de você à medida que você estiver mais limpo. Porque a sujeira, ela incomoda o Espírito Santo. Não há comunhão entre trevas e luz. Não há amizade entre trevas e luz. Não há amizade entre as coisas do mundo e as coisas do reino de Deus. As culturas não batem. Os ensinamentos, os pensamentos não batem, é diferente. E o que você está brigando dentro de você? A cultura do mundo ou a cultura do reino de Deus? Que a partir de hoje, querido, você possa colocar na sua oração para o Espírito Santo te ajudar a viver a cultura do reino. Que a cada dia mais você aprenda a viver um pouco mais da cultura de Deus. Para a gente finalizar, Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4 e 5. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Próximo. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Sabe, queridos, a posição de Daniel foi tão firme que a Babilônia começou a revirar a vida dele para ver se achava alguma coisa para poder culpar ele. A Babilônia começou a procurar uma falha, uma brecha. Sabe por quê, querido? Que a sua pureza no mundo, ela incomoda. Ela agride. Mas você, cheio do Espírito Santo, as coisas do mundo também têm que agredir você. As coisas do mundo não podem ser simplesmente normal para você. Tem que te agredir por dentro. Tem que gerar uma revolta dentro de você. A Babilônia não achou falha nenhuma em Daniel. Eles não acharam erro algum, porque Daniel era firme, era se posicionado. Ele não dobrou o joelho dele diante dos outros deuses em momento algum. E será que você tem dobrado os seus joelhos diante de outros deuses? Diante de dinheiro? Diante de pessoas? De tantas coisas, tantas propostas que o mundo faz para você? Decida não se prostrar diante de outros deuses, amém, querido? Daniel, ele resistiu, ele foi firme, ele tinha todos os motivos, mas ele permaneceu fiel, puro. E você foi chamado, querido, para ser de Deus, não para ser do mundo. Você foi chamado para ser de Deus. Você não foi chamado para viver no mundo, para se divertir com a cultura do mundo. Você foi chamado para viver a cultura de Deus. Você foi chamado para ser de Deus. Você já foi comprado na cruz. Você já tem um dono. Você foi chamado para ser de Deus. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Decida não se contaminar. Decida não se corromper. Diante de um mundo, diante de uma geração toda corrompida, você pode ser diferente. Você pode se posicionar. Você pode ser puro. Aprenda com o exemplo de Daniel. Aprenda com o exemplo de Daniel. É possível você permanecer firme. É possível você guardar o seu coração, obedecendo a palavra de Deus. É isso que nós lemos lá em Salmos. É possível, querido, você viver no mundo e não ser contaminado pela cultura do mundo. Ao invés de ser contaminado pela cultura do mundo, Deus quer que você contamine o mundo com a cultura do reino. É isso que Deus quer de você.
que você contamine o mundo com os princípios e com os valores de Deus. O mundo, querido, está carente de pessoas que sejam referências. E Deus, Ele quer levantar você. Se coloque em pé no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. E eu quero que você ore, fala com o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, eu quero que você sonda o seu coração. Eu quero que você sonda o seu coração. Que nível de cristão você tem sido? Será que você tem esquecido que você é apenas um peregrino? Será que você tem esquecido que você está aqui só por um momento? E você tem se entregado aos prazeres do mundo? E você tem aceitado a cultura, os pensamentos do mundo? Eu quero que você sonde o seu coração, querido, e que você fale. Fale para Deus limpar você. Fale para Deus limpar o seu coração. Fala para Deus tirar toda a sujeira que ainda resta do mundo dentro de você. Eu quero te convidar para vir para o altar, para você se prostrar diante do seu Deus. Eu quero te chamar para vir para o altar, para você se prostrar diante do seu Deus, para que você dobre diante dele. E que você renove, querido, a sua aliança com Deus. Em nome de Jesus. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Eu quero chamar os líderes para poder ungir o pessoal. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, oh não. Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Senhor, aqui nós estamos. Levanta, Deus, de uma geração, Deus, que não se dobra, Deus, diante de outros deuses. Levanta, Deus, uma geração que não se corrompa no meio do mundo todo corrompido. Levanta, Deus, uma geração, Deus, santa. Levanta, Deus, uma geração, Deus, que tem um coração puro.
Levanta, Deus, uma geração que tem um coração reto. Levanta, Deus, uma geração que tem um coração decidido, firme. Em nome de Jesus, nós destruímos, Deus, os outros altares em nossas vidas. Nós destruímos, nós quebramos os outros altares que possam existir em nossas vidas. Nós quebramos, nós renunciamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem já foi ungido pode se levantar, voltar para o seu lugar. Eu quero pedir para acender as luzes. E agora eu quero fazer outro tipo de oração. Eu quero fazer uma outra oração agora. Você que veio aqui hoje, querido, pela primeira vez, eu quero falar para você. Eu quero falar para você que está aqui hoje pela primeira vez, que nada acontece na sua vida por um acaso. Tudo acontece porque Deus tem um plano e um propósito para você. Você veio aqui hoje pela primeira vez porque Deus queria falar no seu coração. E Deus queria falar com você que está na hora de você tomar uma decisão para a sua vida. Eu quero te perguntar, você que está aqui hoje pela primeira vez, se você hoje quer aceitar Jesus como o único Senhor da sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Deus, se você talvez saiu da presença de Deus e está voltando, eu quero te convidar a renovar a sua aliança. Eu quero te convidar, você também que está aqui pela primeira vez, que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Deus, mas você sentiu uma vontade no seu coração de fazer essa oração. Eu quero convidar você de vir aqui na frente que eu vou fazer essa oração com você. Você que sentiu isso no seu coração, de que está na hora de você tomar uma decisão na sua vida, que você quer receber uma oração, que você quer entregar a sua vida para Deus. Amém, nós temos uma pessoa aqui. Mais alguém? Mais alguém quer vir aqui fazer essa oração? Você que está aqui hoje pela primeira vez, ou você que quer renovar a sua aliança com Deus? Não? Amém, feche os seus olhos, querido. Está vindo mais uma pessoa. Mais alguém quer vir, querido? Venha tomar a sua melhor decisão da sua vida. Amém? Queridos, estenda a sua mão para cá. Eu vou fazer uma oração e quero que vocês repitam comigo essa oração. E todo o Arena vai repetir junto comigo essa oração. Amém, Arena? Eu quero que vocês falem assim, põe a mão no coração de vocês. Senhor Jesus, hoje, eu vou falar meu nome, você fala assim, eu, Marcos, entrego a minha vida ao Senhor. Toma, Deus, a minha vida. Perdoa os meus pecados. Que a partir de hoje eu possa ser uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Olha o tanto de gente que apareceu quando você fechou os olhos. Queridos, a palavra diz que quando nós fazemos essa oração, nós estamos convidando Jesus para morar dentro de nós. E quando nós fazemos isso, a Bíblia fala que existe uma grande festa no céu, porque você fez essa oração. E nós queremos comemorar junto com vocês também. Eu quero falar para vocês que a partir de agora, vocês não andam mais sozinhos. Vocês receberam uma nova família. Olha para trás e veja uma família que vocês receberam. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado. Mais forte, Arena, mais forte. O evangelho anunciar. Tá vendo aquele pessoal de colete verde? Segue eles lá que eles vão entregar um presentinho pra vocês. Amém? Segue eles lá que está. Aquele menino lá que está segurando aquela faixa lá. Uma salva de palmas pra eles, querido. Hoje uma nova história começa na vida deles, assim como começou na sua um dia. Amém? Você lembra quando você veio aqui na frente pela primeira vez? Todo desengonçado, todo feio, todo encardido. Mas Jesus te aceitou mesmo assim, querido. Amém? E hoje você está aí lindo, maravilhoso, sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. Amém?
que a cultura do reino de Deus possa estar cada dia mais no seu coração. Estenda as suas mãos, vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela sua palavra. Obrigado, Deus, por falar conosco. Guarda o coração de cada um que está aqui hoje. Deus, coloque firmeza, coloque temor do Senhor em nossos corações, para que nós não possamos, para que nós não tenhamos nem coragem de negociar os seus princípios. Em nome de Jesus, amém. Queridos, amanhã nós temos culto de manhã, à tarde, Santa Ceia. Vem renovar a sua aliança e eu encontro você aqui amanhã, amém?